Aos 16 anos de idade, aconteceu algo muito ruim comigo. Eu não tinha falado isso, mas ontem eu fui parar para refletir e eu encontrei algo bom e meio ruim que aconteceu comigo. E por isso decidi a falar. Em 1988, eu com apenas 16 anos, alguém me trouxe aqui para Curitiba. E chegando aqui em Curitiba, algo que não deu certo, e então eu fui abandonado. E aí eu, com 16 anos, vim do mato, só trabalhava, sabia trabalhar em carvoaria no norte de Minas, então eu fiquei perdido. E alguém me levou, né? Alguém me encontrou abandonado, me levou e entregou lá na delegacia do menor aqui de Santa Quitéria, em Curitiba. E ali eu fiquei por volta de uns 8 dias, né? E eu me lembro que quando eu cheguei lá, eles me colocaram em uma cela, gente. Colocaram numa cela onde fica ali os presidiários mesmo ali. E aí eu lembrei, mas eu não sou bandido, não faço nada. Eu não sou o menor infrator. E pela primeira vez eu creio que eu fiz uma oração sincera com Deus. Bati o joelho no chão e falei, Deus, por que isso? E essa pergunta ficou no ar. E aí o que acontece? Aí após uns 8 dias, saiu uma passagem para mim e um casal de policial foi me levar lá em BH. Chegando em BH, era para me levar até o interior de Minas, mas chegando em BH, eles me entregaram na FEBEM, que hoje é a Fundação Casa, mas antigamente era FEBEM. E o que acontece, né? Ali na FEBEM, eu fui fazer uns exames de rotina, né? Eu me lembro que colocaram eu e mais outros lá numa Kombi, levaram nós lá no laboratório, fizemos exame de sangue. Não me lembro bem se fiz de fezes, mas eu creio que foi feito também, né? E voltamos e estava lá numa boa. De repente, uns 8 dias após aqueles exames, chegou lá aquele cidadão que cuidava da gente lá, sabe? No meu tempo, ele cuidava da gente com um pedaço de pau na mão, né? Qualquer que você fazia, dava uma palada na cabeça. Então, o que acontece? Ele chegou para mim com um comprimido à noite, falou, você tem que tomar esse comprimido para matar o bicho que tem dentro de você. Falei, mas que bicho? Você tem um verme, por nome de xistose. Xistose, uns falam xistose, falam cistose, né? E aí eu me lembrei por que eu peguei esse verme. Porque lá em Minas a gente buscava água nas cacimbas e colocava nos potes de barro e ia tomando. E muitas das vezes você pegava lá um copo com água naquele pote, quando você ia tomar, estava cheio de olho de prego, aqueles bichinhos, sabe? Aqueles bichinhos fazendo assim. A gente chamava aquilo de olho de prego. Daí você tinha que pegar, soprar, ó, dar uma soprada para tomar aquela água. E aquela água contaminada fez criar aquele bicho dentro de mim. E eu não sabia, entendeu? Sentia algum sintoma, mas não sabia que era aquilo, né? E ontem eu parei para refletir e falei, peraí, em meio a essa situação tão triste que aconteceu comigo, né? Eu nunca quis falar isso, até porque as pessoas que me colocou nessa situação, se fosse ver esse vídeo, ia ficar triste. E depois também, agora essas pessoas já morreram, né? Já estão na eternidade. Não tinha por que eu falar também, né? Então, por isso que eu não quero citar o nome das pessoas aqui que me colocou nessa situação, né? Já perdoei, está tudo perdoado, e creio que Deus também perdoou, e já estão lá na eternidade, não vem ao caso de falar o nome, né? Então, o que acontece? Eu, em meio a esse mal que fizeram para mim, aconteceu bem, porque eu fui curado desse mal que estava dentro de mim, que era esse verme por nome de xistose. Então, o que acontece? Eu, lá em BH, né, eu lembrava do nome do marido da minha tia, né? Emílio Dias Novaes. Eu comecei a comentar lá na FEBEM, porque eu não era o menor infrator, eles queriam achar um jeito para mim, né? Falei, eu tenho um tio que é motorista de ônibus aqui em BH. Falei o nome deles, foi procurar as empresas, aí achou a empresa que ele trabalhava, comunicou, e ele foi lá na FEBEM e me tirou, né? Então, o saudoso tio Emílio Dias Novaes, né? Já partiu para a eternidade. Era o marido da tia Duvalina, que Deus abençoe a família da tia Duvalina, né? E os filhos, as filhas, né?
Essa família aí, eu sempre oro a Deus. Se não tinha orado muito, vou orar da agora em diante bastante para Deus abençoar, porque foi um canal de bênção para minha vida, né? Então, irmãos, é isso aí, né? Eu não tinha falado antes, porque eu não queria tocar no assunto. Mas agora eu posso falar, porque agora eu lembrei de algo bom, né? Lembra de José? Jogaram José na cisterna. Venderam José como escravo. Mas lá na frente, quando veio a fome na casa dos irmãos de José, né? Aí, quem era o governador do Egito? José. Então, o que os irmãos dele fez para ele foi apenas um favor, porque através daquele mal ele chegou a ser governador do Egito, né? Então é isso aí, né? Hoje, graças a Deus, vou fazer 54 anos agora esse mês. Talvez eu não teria chegado nem aos 18, porque com aquele bicho dentro da minha barriga e eu lá naquele só trabalhava em carvoaria, se eu não tivesse saído lá, não teria acontecido algo de bom para mim. Por isso que eu decidi falar aqui. Aquele mal que aconteceu comigo, Deus transformou em bênção na minha vida. Mas é isso aí. Falou com você, o seu irmão em Cristo, João Zacarias.